Ao vivo, hoje eu vou falar na sequência de lives sobre empreendedorismo, né? Sequência de lives para ajudar empreendedores. Eu vou falar de saúde mental, estresse na pandemia. Nem sei por que eu marquei essa porra dessa live. Tem ninguém estressado nessa merda. Quem que tá estressado? Você tá estressado? Vai tomar no seu cu. Estressado. Estresse é o caralho, velho. Tá todo mundo tranquilo aqui. Ah, pro inferno. A minha convidada é a psicóloga Giovana Crudi, que vai pedir para participar aí. Então, recapitulando, eu já fiz lives sobre produtividade, eu já fiz lives sobre vendas, já fiz lives sobre desenvolvimento pessoal, já fiz lives sobre liderança, uma live maravilhosa, aliás, com Milton de Biasi. Milton de Biasi volta na primeira semana de junho, na primeira quinzena de junho, isso para falar sobre empreendedorismo. Enfim, tá bem interessante essa sequência de lives aqui. E hoje essa live sobre estresse, que eu acho totalmente desnecessária, porque não tem ninguém estressado nessa porra aqui. Qual que é? Por que estressa aí ficar trancado em casa, não saber se vai trabalhar? Enfim. A Giovana já tá ali, vou esperar ela pedir para participar. Tá estressada, Giovana? Manda a solicitação aí, vamos lá. Vamos falar sobre estresse. Acho que a Giovana morreu lá, infartou. Estavam falando de estresse. As nossas lives aqui ficam... Ontem eu falei com o Temo Mori sobre networking, adoro networking. Foi uma live bem divertida, como todas são, aliás, bem divertida. Essa parte, né? O entrevistador é muito bom. Ontem eu falei sobre networking com o Temo Mori, do BNI São Carlos. Todas essas lives para você assistir depois, estão no meu IGTV, e todas elas têm um conteúdo relevante, escolhido com muito carinho, curatoriado com muito carinho e feita para ajudar o empreendedor. Olha lá, a Giovana está ouvindo. Por que você veio falar de estresse, Giovana? Tem ninguém estressado. Oi, o caralho. Quem está estressado aí? Tem alguém estressado? Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Você está estressada? Eu não, eu calmo. Estamos todos estressados. O psicólogo também se estressa. Imagino. O psicólogo deve ser igual o motoqueiro do iFood, né? Tinha 10 entregas para fazer. E aí, de um dia para outro, tinha 3.000 entregas por dia para fazer. Olha lá o João Marcos, ó, da superprodutividade. Está estressado, João Marcos? O João Marcos veio falar esses dias que o estresse tem a ver com organização. Organização na cadeia. Tem ninguém estressado nessa porra aqui. Giovana, desculpa, minha querida, fala de você. Se apresente, por favor. Sim. Bom, meu nome é Giovana, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e hoje eu vim falar um pouquinho do estresse, principalmente para o empreendedor. Não tá fácil empreender no Brasil agora, né, na pandemia. Nunca foi, na verdade. Não é fácil nunca. É verdade. Deixa eu te interromper um pouquinho para te dar uma informação. O Brasil, num ranking de 195 países, o Brasil é o número 191 de dificuldade para empreender. A gente perde para Trinidad e Tobago, a gente perde para... Cara, umas bocadas que eu nunca ouvi falar, eu nem sabia que era país aquilo. Então, assim, tem 4 países no mundo que é mais difícil de empreender do que no Brasil. Todos os outros 190 é mais fácil. Então, não tem por que estressar. Por que nós estamos aqui falando de estresse? Exatamente. Sim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Bom, eu me formei pela Unisagrado Bauru. Eu não vou deixar você se apresentar, você vai ficar estressada junto comigo. Hoje eu tô com a terapia em dia. Então vai. Eu esqueci de tomar um ansiolítico falando isso. Vamos lá, você vai falando e eu vou lá buscar o ansiolítico. Vamos lá. Tá bom. Eu tomo ansiolítico porque é praxe, tá? Eu não estou estressado. Imagina, vai, continua. Ansioso nem um pouco, né? Não. Ansioso na cadeia. Bom, eu sou formada pela Unisagrado Bauru e hoje eu faço especialização em psicoterapia psicanalítica para crianças, adolescentes e adultos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse do empreendedor, principalmente na pandemia.
Supondo que esse estresse exista, né? Porque eu não Ah, acredito. sim, mas ele existe em qualquer momento da vida, né? Em qualquer pessoa. Então, é importante saber lidar com ele, né? Então, para falar de estresse, qualquer assunto hoje, é preciso contextualizar a pandemia. Por quê? Nós nunca vivemos algo nessa proporção que está a pandemia do coronavírus hoje, né? Então, a pandemia, ela trouxe consigo um aumento da vulnerabilidade psicossocial. O que significa vulnerabilidade psicossocial? Então, é um aumento dos riscos, né, e da exposição da população a riscos que pode aumentar o sofrimento psíquico das pessoas. Então, pode gerar um impacto emocional muito maior relacionado às ameaças da pandemia e do isolamento social. E isso pode originar uma série de danos para a saúde mental da população. Falando em Né? português, claro, tá todo mundo na ponta da faca, né? Uma situação que antes a Exatamente. gente conseguiria lidar, hoje é motivo para briga, para palavrão, pra Exatamente. A xingamento. vulnerabilidade psicossocial, ela sempre existiu, né? Mas ela era mais destinada a alguns públicos em específico, né? Que sofrem mais ou têm maior possibilidade de maior vulnerabilidade, né? Porque a vulnerabilidade é isso, é a possibilidade, é a exposição aos riscos. Então, quanto maior a vulnerabilidade, maior a exposição a riscos, né? Eu vou fumar porque faz parte do meu personal branding, tá? Eu não estou estressado. Tem ninguém estressado nessa porra. Deixa eu te interromper, Exatamente. Giovana, para trazer o fator novo. A gente estava falando sobre empreender no Brasil, que nunca é fácil, e a pandemia ela trouxe um fator novo, que o empreendedor brasileiro ele vive sem dinheiro. Fudido, quebrado, devendo até as cuecas, com processo trabalhista. Cara, o brasileiro tira isso de letra. O empreendedor brasileiro é um dos mais fodas do mundo. Só que agora ele está impedido de planejar. Por que o Exato. brasileiro consegue trabalhar sem dinheiro? Porque ele é muito bom de planejamento. O famoso jeitinho brasileiro no Uhum. empreendedorismo nos dá uma literatura empreendedora de ponta. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em muitas coisas, acredite. O empreendedorismo, se não for primeiro, é o segundo ou terceiro. Agora o Sim. empreendedor não pode planejar. Ele não sabe quando que ele tem que comprar insumo, se ele trabalha com perecível, ele não sabe quanto tempo ele vai conseguir estocar aquele perecível, ele não sabe se ele vai abrir, se ele vai fechar, se ele vai demitir, se ele vai contratar. Enfim, esse é o fator novo para o empreendedorismo que a Exato. pandemia, mais do que a pandemia, né, a resposta das autoridades à pandemia está trazendo esse fator para o empreendedor. Como que o cara adoece com isso? É tão fácil fazer isso? Sim, exatamente. Exatamente. E assim, esses fatores, não só esse que você me falou da pandemia, eles influenciam na saúde mental, né? Então, vou citar alguns dos fatores estressores, que são muitos, estressores e de risco, que podem tirar essa saúde mental do empreendedor e do resto da população, com toda certeza, né? Então, dúvidas e incertezas sobre o vírus, também tem essa, né? Então, o número de mortes, a incerteza da eficácia dos tratamentos hoje. Então, a incerteza se vai ser algo grave ou se vai ser sintomas leves, né? O luto pelas pessoas que faleceram dentro, né, dessa pandemia, dentro desse contexto, e às vezes de forma tão rápida e inesperada, né? Então, são muitos fatores que se Três agravam. semanas, em média 3 semanas. O cara testa positivo, dali 3 semanas ele vai a óbito, quando Exato. desenvolve os casos graves. Exato, às vezes a pessoa nem teve lá sintomas graves. Nem câncer não mata tão rápido, é impressionante isso, Exatamente. realmente. É um susto, né? E isso pode ter um resultado ainda maior na vida das pessoas. Então, além disso tudo, ainda tem os prejuízos econômicos,
o risco de desemprego. Então, as pessoas não conseguem, como você falou, não conseguem se planejar, não conseguem se manter. Tem muita dúvida sobre: será que eu vou ter que fechar meu negócio amanhã? Será que eu vou ter que abrir falência? Será que eu vou ter que me reinventar? Então, são muitas dúvidas e incertezas que se passa não só na mente do empreendedor, mas de toda a população, né? E houve também uma mudança muito drástica no cotidiano. Então, a pessoa que era acostumada a viver cheia de pessoas e contar com muitas pessoas e ter uma boa relação no seu trabalho, principalmente, né, e na sua vida, teve que diminuir essas conexões face a face, teve que sofrer com um distanciamento social. Então, Legal. olha isso. Você tocou num ponto interessante. O ser humano, ele é um animal gregário desde sempre, né? Antes de ser um animal fixo, ele já era gregário. Fala para mim, como é que isso interfere na saúde mental da pessoa, você ter que simplesmente parar de conviver com pessoas? Pode ser muito prejudicial para as pessoas, né? Tem pessoas que elas necessitam de mais contato. O contato humano é muito importante para os seres humanos, porque eles são seres basicamente sociais. A gente vive na sociedade, a gente se vê na sociedade, a gente precisa dessa validação do outro, né, do elogio, do dia a dia. E às vezes o trabalho... eu não preciso não. Você quer me validar, você vai tomar no seu... Tem gente que é assim, mas não necessariamente tô zoando, que a pessoa não necessite, né, eu também faço terapia. Social. Me validem que eu sou o número 4 da Enneagrama. Se não me validarem, eu choro. Exatamente. Nós somos seres naturalmente sociais. Nós nascemos em sociedade, vivemos em sociedade. E para algumas pessoas, o trabalho era a maior forma de socializar. Então, às vezes, a pessoa mora lá sozinha, mora afastado da família, não tem muito contato com ninguém. E, às vezes, o trabalho e essa interação social durante o trabalho, ela era a única forma de interação dessas pessoas. Então, isso, principalmente os idosos que têm dificuldade de locomoção também, e uma série de outros fatores. Então, isso pode ser muito prejudicial também para a saúde mental das pessoas. Mas isso não quer dizer que você tem que aglomerar pela sua saúde mental, né? Claro. Mas a vida online não está suprindo essa necessidade, né? Agregar online, né? Interagir online, conhecer pessoas online. Muitas vezes não, porque a interação social, face a face, ela é diferente. Então, isso pode também gerar muitos danos. Tá vendo? E vamos falar agora propriamente do empreendedor. Além de todos esses fatores que são mais gerais para a população, não só para o empreendedor, também tem a questão às vezes, o empreendedor necessita mudar de profissão, porque aquilo que ele fazia já não está mais dando conta. Então, começar algo do zero. Isso pode gerar muito luto na vida de uma pessoa. Por quê? Porque às vezes era o plano de vida daquela pessoa. A pessoa passou a vida inteira se planejando para aquilo e às vezes aquele negócio era o plano de vida dela, era, né, algo que ela foi construindo, o projeto dela. Eu ouvi muitas vezes aqui nos meus círculos de empreendedores, né? O pessoal que é da minha audiência já sabe como eu sou. Quem vem da audiência da Giovana, eu acho que é interessante eu comentar isso. Eu sou um networker, né? Eu vivo em círculos de networking. Conheço de relacionamento próximo ali uns 600 empreendedores chutando baixo de todo o país. E nessas convivências eu ouvi muitas vezes: eu não tenho filhos, eu tenho empresa. Ou eu tenho 2 filhos, o fulano aqui com 18 anos e a minha empresa. A empresa é alguém querido, sim. Exatamente, exatamente. Uma das primeiras manifestações que eu ouvi de alguém que era empreendedor, inclusive alguém com quem eu cortei contato, não quero mais saber desse cara, me ofendi profundamente com isso. O cara falou o seguinte: os
os falidos se recuperam, os falecidos não. Cara, quem falou que que falir não é um falecimento, né? É um luto de qualquer forma. Quem falou? Exatamente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o luto, ele não é somente quando você perde alguém. Ele não é somente quando você perde alguém para a morte. Ele pode ser a perda de um status, ele pode ser a perda de algo que você gostava muito, pode ser a perda de um sentimento, né? Então, o trabalho, ele está muito relacionado ao resto da vida da pessoa, principalmente a autoestima. Então, muitas vezes, perder o emprego, ter que fechar uma empresa que foi o seu planejamento de vida, é muito doloroso. Muitas vezes, pode ser tanto quanto a morte de alguém, né? Então, gera sofrimento, gera luto, e isso não pode ser ignorado. Até porque o trabalho na sociedade capitalista, ele é algo muito importante. Ele não é só um dever, ele é um status, ele é algo que dá poder, ele é algo que gera autoestima, entende? Então, olha a complexidade disso, né? Então, Exatamente. tudo pode influenciar a autoestima da pessoa, tudo pode influenciar as relações que ela tem consigo e com os outros, até porque o ser humano, ele é multifacetado. O que isso significa? Tá tudo interligado. A vida familiar, a vida social, a vida profissional, a autoestima, tá tudo interligado. E às vezes um ponto que está insatisfeito, um contexto que está adoecido, podemos dizer assim, pode influenciar em todos os outros pontos da vida da pessoa, né? Então é isso que a gente não pode ignorar. Muitas vezes as pessoas não validam esses sentimentos. Poxa, era só um emprego. Poxa, era só uma empresa. Em algum momento você recupera. Em algum momento você vai sair por cima. Não, peraí, você não está sabendo ouvir a dor dessa pessoa. Às vezes, a importância que ela dava e o sentimento que ela tinha para aquele emprego, para aquela empresa, para aquele status, para aquele estilo de vida. A empatia é uma via de mão dupla, né? No começo da pandemia, o empreendedor foi pintado como ganancioso que queria oprimir as pessoas. Oprimir as pessoas, só pensa no lucro e etc. E ninguém pensou ali no cara, porque só quem passa por isso que sabe. O cara que é empreendedor tem uma equipe, essa equipe são seus filhos, você é responsável por cada um daqueles profissionais que trabalham com você. É da sua empresa que eles vão tirar o sustento da família deles. E esses caras não pensam nisso, né? Pensam, o cara foi lá com o carro dele de 100 mil reais fazer um protesto contra o fechamento das empresas. Mano, vai se foder, cara. Tem ninguém estressado aqui, tá? Então, é exatamente isso. Não necessariamente que o empreendedor ele vai oprimir as pessoas, entende? Às vezes é só uma pessoa querendo sustentar uma família. E você vê muitas vezes que aquela empresa sustenta a família inteira. É mais de uma geração que está dependendo daquele lucro, que está dependendo daquilo. Então, olha a pressão na cabeça do empreendedor que fica, poxa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus funcionários, eu tenho que cuidar da família dos meus funcionários, né? Então não é simplesmente um trabalho, não é simplesmente uma vida profissional, que você coloca o pé para fora da empresa, fecha lá, acabou e acabou o sofrimento. Não é algo que, principalmente para o empreendedor, vai continuar lá o sofrimento, vai continuar lá as coisas guardadas, o pensamento. E isso pode... Rancor a minha segunda temporada de terapia foi baseada em rancor. Então, esse cara mesmo que eu falei aí dos falidos e falecidos, esse cara eu cortei contato. Bloqueei no WhatsApp, não quero mais saber desse cara, vai tomar no poder. Vamos falar um pouco mais das situações, depois a gente fala de tratamento. Pode ser, esquece seu roteiro aí, eu sei que você fez o roteiro. Esquece, se quiser estressar, pode estressar, nós estamos aqui para isso. É uma terapia online aqui. Olha que situação legal. Teve um cara, depois eu falo quem que é.
um cara que fechou a empresa a hora que entrou a pandemia e ele conseguiu um puta de um cargo da hora, numa puta de uma empresa top. Trabalhou, fez muito resultado nesse cargo, aí veio outra empresa e falou, cara, eu vou cobrir o seu salário, você vai vir ganhar mais dinheiro aqui para me gerar esses mesmos resultados. E aí ele troca de empresa, 40 dias depois, pá, essa empresa foi à falência. Olha só. Fala dessa situação para mim. Tá. De novo, a gente vai trabalhar com as incertezas, né? Olha a insegurança que isso gera na vida de uma pessoa. Muitas vezes, a pessoa até se culpa, né? Será que eu tive parcela de culpa nisso? Então, as coisas vão acontecendo dentro da cabeça das pessoas. Muitas vezes a pessoa entra num luto, entra numa tristeza sem fim, e esses pensamentos podem causar ansiedade e vai gerar mais pensamentos intrusivos, que a gente chama. Então, isso pode mexer muito com a autoestima da pessoa, né? No momento em que ela se culpa, em que ela acha que ela podia ter feito mais, em que ela acha que pode ter parcela nisso. Então, e se eu tivesse agido de outra maneira? Será que teria sido diferente? É um loop de energia negativa que se retroalimenta e termina de jogar a pessoa ladeira abaixo. Exatamente, a retroalimentação. Então, uma coisa vai puxando a outra. A insegurança vai puxando o estresse vai puxando a ansiedade e vai virando uma bola de neve, né? Então, a gente vê muitas vezes que essa bola de neve, ela tem consequências no próprio corpo da pessoa. Então, as chamadas sintomas psicossomáticos. Então, a pessoa tá lá com dor de cabeça, insônia, e não sabe por quê. E quando vai analisar a situação num todo, é uma situação extremamente estressora, que está gerando lá um luto, que está gerando lá uma reação adversa, entende? Então, não é simplesmente Conte-me mais. Sintomas psicossomáticos. O que mais que acontece com esse cara aí? Então, dentro desses fatores de risco, né? Cada indivíduo, ele vai enfrentar da sua forma, né? Então, é muito difícil generalizar as pessoas, né? Os sintomas. Mas, muitos conseguem se adaptar com resiliência, se reinventam, então tem mais facilidade para achar outros métodos de sobrevivência mesmo, né? Porque, querendo ou não, envolve muita sobrevivência. Tem que colocar comida na mesa. 100% sobrevivência. Tem que seguir os padrões. A pessoa está acostumada muitas vezes com padrão de vida. 80% sobrevivência, 20% vaidade. Vamos lá. Vamos ser honestos. Exatamente. Dependendo da situação em que a pessoa se encontra, às vezes é até mais sobrevivência do que vaidade. Às vezes é pura sobrevivência. Entende? Então, muitas pessoas elas conseguem se adaptar com resiliência, se reinventar, mas a grande quantidade de fatores estressores e de risco para a saúde mental, né? Porque aqui vai envolver um monte de coisas que eu citei anteriormente. Isso pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento das pessoas, né? Legal. E aumentar o sofrimento delas. E aí, como é que começa, Giovana? Como é que o cara começa a adoecer? Como é que começa esse sofrimento mental? Então, vamos voltar lá na história. Ele fechou a empresa, conseguiu um puta de um trabalho da hora, teve resultado, foi contratado por uma outra empresa que teve que fechar as portas por causa das medidas de contenção, enfim. E aí ele entrou no limbo lá e está se retroalimentando de sentimentos e situações negativas. Como que, onde começa, que hora começa, qual que é o primeiro, existe um primeiro sintoma? Ajuda a gente a mapear isso. Tá. Isso, ele pode gerar muitos sintomas, né? Eu acho que a primeira coisa é a insegurança e as incertezas, né? Esse tipo de incerteza, de insegurança e etc., ele pode trazer muita angústia, muita ansiedade, o estresse mesmo como fator, né, como sintoma.
Então, o estresse, ele pode desencadear diversos sintomas, né? Os sintomas psicossomáticos, a irritabilidade, etc. E, principalmente, angústia, desesperança, a sensação de impotência, muitas vezes de inutilidade que a pessoa sente, solidão, a pessoa sente que nada nem ninguém pode ajudá-la, né? O medo, raiva, incerteza, porque entra muito processo de luto, né? Então, entra as fases do luto também. Aquela negação, aquela raiva, depois a barganha. O que é a barganha? Você começar a... Cortou? Não, agora É cortou. porque você travou. Voltou. Não, eu não travei, eu estou fazendo a escuta ativa. Deixa eu propor um exercício aqui. Vamos matar esse Adorei personagem. o termo. Né? Vamos matar esse personagem aí. Então ele tem todos esses sintomas. Ele tem todos esses sintomas mentais, entre aspas, e esses sintomas vão passar para os físicos, até que ele vai continuar adoecendo e vai morrer. Vamos matar esse personagem. Depois eu falo quem que é. Exato, mas é ele isso tem toda mesmo. Isso, segue aí, vamos lá. Mas é isso mesmo que você falou. Começa com a incerteza, começa com a angústia, com medo, e ele pode ir evoluindo até se tornar um transtorno mental, né? Como depressão, transtornos de ansiedade, que existem vários tipos, né? Então pode ir se agravando. Né? E aí, com o tempo, pode surgir humor deprimido, irritabilidade, né, que eu já tinha te falado, níveis altos de ansiedade e estresse, manifestação psicossomática, como dores de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais, né, a famosa gastrite e outros sintomas. E aí, com o passar do tempo, né, e com a evolução dos sintomas, e que nem você falou, é uma bola de neve, podem surgir sintomas de depressão, dependência e abuso de substâncias, sejam elas álcool, drogas, remédios, muitas vezes. E quanto mais agravado, maior o risco de suicídio. Porque isso pode mexer tanto com a cabeça da pessoa que pode ter o aparecimento de pensamentos suicidas, até de tentativas e até o suicídio de fato. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso, eu e você, que eu dei uma entrevista para o seu blog sobre o empreendedor que havia se suicidado. No restaurante. Pulando do... Como é que era? Pulando do viaduto, né? Pulando do viaduto. Exatamente. Tá. Para você ver, né? Para você ilustrar como que isso pode ser grave na mente de uma pessoa. Mas né? Supondo que esse cara não se mate, Giovana, onde que ele vai adoecer? Alguns órgãos são mais suscetíveis que outros, né? O estômago, o coração. Vamos traçar a linha do tempo dele até ele adoecer de verdade, entre aspas, né? Óbvio que o transtorno mental é uma doença. Tá. Mas até desenvolver algo mais grave e efetivamente morrer. Vamos matar esse cara, vamos lá. O problema é que depende, Cristiano. Nós somos seres muito complexos. Então, para cada um, ele vai se dar de um jeito. Você tá me estressando aqui, você tá me estressando. A psicologia é assim, tudo depende, né? Depende do caso, depende da pessoa, depende da situação, depende de como ela encara. Então, a gente lida muito com a subjetividade. É por isso que o tratamento, a gente normalmente não fala, olha, é assim, assim, assim. A gente fala, olha, é um processo, né? As coisas vão acontecendo. Então, a gente vai vendo qual que é a necessidade maior daquela pessoa naquele momento. E cada um vai ter uma necessidade, você pode ter toda certeza. Tem gente que vai começar falando assim, olha... aí eu tô com problemas com a minha família, porque eu não sei o que tá acontecendo, eu ando muito irritado, eu ando muito agressivo, eu ando descontando neles. Então você percebe que nunca vem exatamente a queixa. A pessoa não vai chegar assim e falar, olha, então eu fechei minha empresa, isso tá me deixando muito angustiado, e aí eu tô
somatizando isso e tá me gerando isso, e aí tá me dando prejuízos familiares, sociais, eu não consigo sair, eu tô me isolando. Não vai chegar assim. Então a pessoa vai falar, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu ando tão esquisito, eu não era assim. Parece que tudo pra mim me gera muita angústia, muita ansiedade, e tudo pra mim me deixa muito irritado, por exemplo, entendeu? Então, para cada um, vai surtir um efeito. Tem gente que vai chegar falando que tá irritado e que tá brigando com todo mundo. Tem gente que vai chegar falando que tá extremamente deprimido, que não consegue conversar com ninguém. Tem gente que vai chegar reclamando, por exemplo, do casamento. Jura que essas pessoas não relacionam isso com a pandemia? Isso me parece tão óbvio. Não. Muitas vezes não. Porque o jeito que eu tô falando é óbvio. Mas os sintomas nem sempre é óbvio o que está acontecendo, né? É por isso que a gente trabalha na psicanálise muito com o inconsciente. Porque não vai chegar tudo de bandeja. Olha que fácil que seria se já chegasse tudo prontinho, assim, elaborado. Eu vou pedir pro meu terapeuta devolver o dinheiro. Deixa eu contar, vamos terminar aquela história lá. Aquela pessoa sou eu. Eu passei 70 dias no limbo depois que o restaurante me desligou, até conseguir trabalhar de novo. Eu cheguei no meu terapeuta e falei, eu estou fodido por causa da pandemia, estou descontando na minha família está sem paciência comigo, e de duas uma, ou eu vou pular do 8º andar, ou eles vão me mandar embora, ou eu vou morrer de gastrite, infarto, alguma coisa. Quer dizer, eu já dei de mão beijada a vida dele. Não, exatamente. É porque, assim, essas coisas, elas também dependem muito do autoconhecimento e da autoanálise. Então, você sabia que você estava assim por isso. Mas muitas vezes o outro não, né? Eu vejo que você já tem um conhecimento de si, mas às vezes a pessoa chega sem entender nada, né? Doutor Marcelo, eu vou pedir o dinheiro de volta. Ai, cacete. Não, mas não necessariamente você saber o que está acontecendo com você é sinônimo de você saber lidar com o que está acontecendo com você. Não. Né? De forma alguma. Então é aí que entra o terapeuta. É um bom começo, é um ótimo começo, né? Porque o terapeuta, além dele saber o que você está precisando, né? Dele descobrir o que você está precisando, ele também precisa ter uma estratégia de intervenção. E ele precisa que você veja o que está acontecendo com você. E essa acaba sendo, às vezes, a parte mais difícil. Né? Trazer à consciência aquilo que a pessoa está passando. Porque às vezes é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta, né, é tanta ansiedade que a pessoa sente, que isso acaba nublando o raciocínio lógico dela. Então, por que ela não associa aquilo àquela causa? Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que muitas vezes a pessoa chega achando que é outra coisa. Então, olha, eu acho que eu tô assim, por quê? Eu estou em conflito com a minha família, por exemplo. Sendo que o conflito com a família, ele já é consequência de algo anterior. Ele está tentando resolver o problema errado. Olha só, a gente traçou aqui um caso concreto de uma situação que acontece dos dois lados, né? Acredite, existe uma resistência muito grande entre os empreendedores de trabalhar a autoanálise e o autoconhecimento. Com e certeza. A gente sabe, quem faz isso, quem trabalha isso, sabe que o autoconhecimento é muito mais importante do que o conhecimento técnico. E acaba sendo uma ferramenta de resolução de problemas. Tanto é que eu não me matei, não adoeci, estou aqui lindo e belo, trabalhando cada vez mais. Vou ser promovido ainda, rapidinho, você vai ver. Então, então aí, empreendedores que estão me assistindo, trabalhem o autoconhecimento, seus bostas, que não tem ninguém estressado aqui, tá? Agora você imagina, Cristiano, o tanto que esse sofrimento psíquico também pode afetar a parte profissional da pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão saturada, a pessoa está tão cansada de tudo, que ela vai descontar não só na família, nos amigos, nela mesma, mas também nos funcionários. Mas também naquele empreendimento. Entende? Olha só a complexidade das coisas. É tudo extremamente interligado. Não tem como você tratar uma coisa sem tratar a outra. Deixa eu interromper um pouquinho, Giovana. Claro, a Silvia, imagina, desculpa eu. A Silvia Jacob está aqui na nossa audiência, ela vem da minha audiência, ela é empreendedora, é empreteca, também convive dos meus círculos, e ela é um dos nossos expoentes ali em autoconhecimento. Dói, né? A gente estava falando isso antes de começar a live, autoconhecimento dói,
Dói. mas dá algumas ferramentas e o que ela colocou aqui, né? Te coloca à frente. Então, com o autoconhecimento, você consegue se antecipar a muitas funções. Falando em autoconhecimento, olha quem entrou ali agora, ó, Luciano Tani, nosso guru. O autoconhecimento te coloca à frente de muitas situações que você demoraria meses. Você Exato. atrasaria a sua vida e a sua recuperação em meses até Exato. você chegar naquela solução. Porque o que o autoconhecimento faz? E a autoanálise, né? Faz com que você já esteja preparado para suas reações, muitas vezes. Então, esse contexto me gera ansiedade. O que eu posso fazer para conter essa ansiedade? Então, pensar em estratégias. E durante a terapia, a gente pensa nesse tipo de estratégia também. Então, peraí, você sabe que aquele contexto é extremamente... gera gatilhos para você. Então, o que você vai fazer? Às vezes, você consegue lidar com estratégias porque você já sabe como você se comporta naquele momento. Então, se eu sei que eu surto por isso, ou eu vou evitar isso, ou eu vou me preparar muito para não surtar para aquilo. Ou eu vou surtar com elegância e bom humor, que é o que eu faço. Ou eu vou surtar discretamente no meu chuveiro. Não, eu surto com categoria, eu surto com maestria. Vamos mudar de assunto, porque senão você mata a nossa próxima live. Eu e a Giovana vamos fazer uma live mês que vem sobre a importância do autoconhecimento para o empreendedor. Autoconhecimento e outros paranauezinhos aí, né, Giovana? Principalmente a inteligência emocional. Até porque a inteligência emocional entra um pouco nisso, né? Você saber quando é o momento de você ter determinadas reações. Você vai surtar com o seu funcionário porque você não está tendo lucro. Não. Peraí. O que ele tem a ver com isso? Né? E se você não souber lidar, e se você não tiver inteligência emocional para isso, você vai surtar por tudo e você vai ser um patrão, um líder insuportável. Você vai estar... eu costumo muito falar que você vai estar sangrando feridas que não foi a pessoa que causou. Você vai estar sangrando feridas em si. Você vai estar sangrando feridas que não foi a pessoa que causou. Você vai estar sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Olha que perigoso que pode ser. Aí ninguém vai aguentar trabalhar com você e você não sabe por quê. Mas é porque você vai projetando tudo em todo mundo. Deixa eu te interromper de novo aqui. Silvia, vou te chamar depois no WhatsApp para a gente marcar a nossa live, nós dois, tá? Vai ser lindo também. Giovana, vamos para o tratamento. Que hora que o cara tem que falar, opa, precisa de um profissional de saúde mental? E eu sei que existe muita resistência ainda, né? Tem gente que pensa que fala, isso aí é coisa de louco. Cara, para mim o louco é o cara que está se fodendo e não quer resolver, acha que isso é idiotice. Esse cara para mim é louco. Exato. O cara normal é o cara que tem uma visão crítica do que está acontecendo e fala, opa, vamos tomar uma providência. Sim, exatamente. Então, há muitas pessoas... Ou, como diria o Ney Mato Grosso, mais louco é quem me diz e não é feliz. Então, exatamente isso. Não é para deixar o negócio tomar conta de você. Porque a terapia, ela nunca é a primeira solução que a pessoa procura. Ela sempre vai procurar alguma coisa na religião, vai procurar alguma coisa em outras formas e esquece que a terapia pode ser extremamente enriquecedora nesse momento. Procurando um jeito de matar o Dória. Então, exatamente, né? Coloca a culpa em tudo. Coloca a culpa em tudo, mas não em si. Não tem essa responsabilidade. Isso, eu ia te propor que a gente trocasse a palavra, né? Se você se responsabiliza pela forma como você reage, você controla a situação, ainda que não seja o seu controle. O empreendedor não pode chegar no Dória e falar, Dória, vai tomar no seu cu, eu vou abrir a loja aqui, foda-se. Mas ele pode planejar como ele vai reagir a ter que ficar com a loja fechada, como vai reagir a ter que lidar com os funcionários. Exatamente isso. Você não pode lidar com as coisas que acontecem com você.
Desculpa, você não pode controlar as coisas que acontecem com você. Você não pode controlar o externo, você não pode controlar o ambiente, você não pode controlar as outras pessoas. O que você pode controlar? Você. Como você reage a isso, como você está sentindo isso, né? Não no nível de controlar os seus sentimentos, mas parar, observar eles, né? E pensar numa estratégia. E se você não sabe uma estratégia, vai para uma terapia. A Eu tô terapia contando até serve 10 para isso. para não jogar esse gato da janela aqui. Então, eu tenho autocontrole para fazer isso. Joga não, dá para mim. Está atrapalhando substancialmente a minha live. Vamos voltar lá no tratamento. Tá. Que hora que o cara vai reagir? Que hora que o cara fala, opa, eu preciso me tratar? Tá. Ajuda a identificar essa fase aí. E assim, Olha, isso a gente já vai ajudar aqui com esse conteúdo a quebrar as objeções, né? As exatamente. resistências e demonstrar os benefícios disso. Ó, a Silvia falou um negócio legal. 10% é o que acontece. Exatamente. A Silvia manja pra caralho. 90% é como a gente reage, né? Inclusive, eu também costumo falar que 10% da terapia é o paciente. Sou eu, a terapeuta. 90% é o paciente. Porque a iniciativa, a responsabilidade, o conteúdo tem que vir dele. Não adianta você ir lá e achar que é milagre, né? Você sentar lá, ficar em silêncio e achar que eu vou fazer uma poção mágica que vai melhorar todos os problemas, né? Não, então eu você acho não que é cervejeiro. Quem faz isso é o mestre cervejeiro. O terapeuta faz outra coisa. Exatamente. Então as intervenções, né? Desculpa fugir tanto do assunto, mas as intervenções, elas devem ser realizadas precocemente. Então você percebeu o tipo de pensamento e sentimento que a gente já falou lá atrás, né? De irritabilidade, de baixa autoestima, baixa autoconfiança, dificuldade em lidar com as coisas, muita irritabilidade, insônia, sintomas psicossomáticos, então dores de cabeça. Se você está percebendo tudo isso, procure ajuda o quanto antes. E como que a terapia ajuda a resolver essas coisas, Giovana? Através da escuta ativa, que você já roubou minhas palavras. Eu sou treinado. Eu sei que você roubou esse conceito de mim. Brincadeira, né? Quem dera eu fosse a mãe desse conceito, né? Mas não. A escuta ativa, então, e empática, né? Antes de tudo, tem que ter muita empatia, muita validação, né? Porque todo sofrimento é válido. Não existe essa história. Olha lá. Tava demorando. Vai, pode. Pera aí. Aí, você achando que ia ser os seus? Ó? Sai daí, gato. Então, os meus estão dormindo, graças a Deus. Eu remonto as coisas aqui. Nossa, eu até me perdi, eu me distraí. A escuta ativa que você estava falando, como que resolve? Sim, a escuta ativa, a escuta empática, a validação dos sentimentos do outro, o acolhimento dos sentimentos do outro, né? Então, o objetivo desse tipo de intervenção e desse tipo de terapia é reduzir o estresse, reduzir a tensão, reduzir a angústia através da fala, né? Da fala do paciente e da minha escuta ativa, né? Então, uma escuta treinada, a gente é muito treinado para escutar a dor do outro e não ver somente o que o outro está falando verbalmente, mas o que ele está deixando de falar, qual é a angústia por trás daquilo, qual é o sentimento por trás daquilo. Aonde está a raiz daquele problema? Então, muitas vezes você vai na terapia para lidar com uma coisa e você vai descobrindo uma série de coisas que podem ser melhoradas, que podem estar disfuncionais e que podem estar te causando sofrimento, né? Entendi. Pelo que eu entendi, é tipo uma vacina. Você vai ouvir e vai induzir anticorpos emocionais nessa pessoa para que ela mesma reaja e conserte isso. Exatamente. A gente vai estar sempre em busca da autonomia do paciente. Porque do que adianta a gente lidar com todos esses problemas se o paciente ficar
ficar preso escravo, né? Escravos da Dependente. terapia, né? Então a gente Uhum. estimula muito a Até independência. Então a gente se for para ser ensina. dependente de alguma coisa, eu indico maconha, álcool, coisas mais divertidas do que a terapia, Pelo por amor de favor. Deus. A gente tentando Não. lidar com os vícios e você falando Aqui isso, não, bonitão. aqui não é conselho regional de psicologia ou psiquiatria, tá? A gente pode falar português, claro. Se for para ficar viciado, dependente, procura drogas, maconha e álcool. Não, Terapeuta em se paz. for para ficar viciado, fica na terapia que o seu psicólogo terapia vai pra- desviciar. A terapia é para curar. Você para. Vou brigar com você, hein? Então. Eu vou ficar deprimido, então. Vai, Tadinho, continua. né? Você estava falando dos anticorpos emocionais. 90% é como você lida, hein? Uhum. Você Então, estava falando dos anticorpos emocionais que vão dar autonomia para o paciente. Para ele voltar na terapia com problemas diferentes, não sempre os mesmos problemas. na verdade, dentro dos problemas cotidianos que a gente relata, que o paciente relata, né, a gente vai tirando muitas coisas, né, da personalidade, do mecanismo de defesa da pessoa, de como ela age nesses momentos. Então, a gente vai sabendo manejar as informações que o paciente passa. Por mais que, às vezes, pareça que é só um relato cotidiano, não, tem muita coisa ali dentro, né? Então, a gente tem essa escutativa pro alívio do estresse, pro alívio da tensão e das angústias, relacionadas às questões de cada um. Então, sempre você vai ver eu falando do depende e da subjetividade. Cada um sofre com uma coisa e nenhum sofrimento deve ser desvalorizado. Então, por que essa pessoa está sofrendo por aquilo? Qual que é o significado daquilo na vida da pessoa? Porque muitas vezes as coisas têm outro significado, não somente o que está aparentando ser, né? Então, dentro da terapia, também há o auxílio da tomada de decisões racionais, por exemplo. Porque às vezes a pessoa está tão inundada de emoções e sentimentos e medos e angústias que tudo parece tão... A pessoa fica cega. A pessoa não consegue ver o que tem lá e quais são as ferramentas que ela pode utilizar. Então, um meio de ajuda também seria o estímulo de tomar decisões mais racionais. Então, no momento em que você vai falando e tirando aquele nublado da sua mente, as coisas vão ficando mais claras, né? Olha a importância disso. Olha a importância de tratar as emoções e os sentimentos, porque isso nubla a visão racional. Então, muitas vezes a pessoa está naquele buraco, achando que é sem saída, mas, na verdade, são as emoções, os sentimentos e as angústias que estão cegando a pessoa. E aí, né? falando por mim, né? Eu tenho quase 1000 horas de treinamento empreendedor. Dessas quase 1000 horas, mais de 800 é autoconhecimento. O restante é conhecimento técnico. Então, posso dizer que eu não sou qualquer um. E tudo isso que você está falando, com todo o pensamento crítico que eu tenho e o autoconhecimento que eu tenho, eu mesmo chegou uma hora que eu não via. Falei, caralho, o que eu vou fazer? Eu não sei quando vai abrir, não sei quando as pessoas vão contratar, eu não consigo voltar à atividade da minha empresa antes, até porque ela ficou defasada, né? Eu era uma empresa de comunicação em redes sociais, então o produto que eu vendi em março de 2020 é absolutamente obsoleto em março de 2021. E eu fiquei nesse impasse, o que eu vou fazer? Até eu evocar lá os meus estudos de inteligência emocional e falei, o melhor que eu posso fazer agora é nada. Exatamente. E mergulhei de cabeça no networking, que eu sabia que revolvendo o networking, uma hora a oportunidade ia aparecer. Então, mas até acontecer isso, eu fiquei bem, desses 70 dias de limbo aí, foram 20 no sofrimento total, numa escuridão total. Então, e aí você olha a importância do falar. Muitas vezes, tudo que a pessoa precisa é falar. E ser escutada, sem julgamento, sem interrupções, sem alguém falando alguma coisa em cima o tempo todo. Desculpa dar risada, a primeira coisa que meu terapeuta falou, a hora que eu chamei ele, falou, doutor, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, puta que eu pariu, você está puto e você tem razão. Exatamente.
Exatamente, entendeu? Então, a gente chama o quê? De suporte e apoio psicológico. Então, o que que é isso? Não necessariamente você vai estar lá para falar e para dar pitaco, por exemplo, né? Às vezes, tudo que a pessoa precisa é falar. E o falar, muitas vezes, já é o suficiente para a pessoa organizar aqueles pensamentos, organizar aqueles sentimentos, ver o que está acontecendo com ela, né? Porque quando você fala, você precisa elaborar, você precisa pensar e passam diversas coisas pela cabeça. Né? A gente trabalha muito na psicanálise com associação livre. Então, às vezes, alguma coisa ali te fez te associar com outra, que você puxa para outra e você puxa para outra. E aí você vai, o negócio vai andando e aquilo vai, muitas vezes, se aprofundando nos seus sentimentos, nas suas questões. Né? Então, muitas vezes, para organizar a mente e os sentimentos, tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Né? Com responsabilidade, com técnica, com paciência, né? Porque às vezes a pessoa vai conversar com outra pessoa, a pessoa já fica assim dando pitaco, tudo que a pessoa fala, a outra responde, ai, mas não é tanto assim, ai, mas você nem tá com tanto problema. Ai, Ai, é só uma empresa. Ai, mas pensa pelo lado positivo. Ai, mas tem gente tão pior que você. Ai, mas nossa, você tem que pensar, entendeu? Às vezes é cansativo, a pessoa só precisa colocar aquilo pra fora e falar, e organizar, e, né, porque é que nem vinho. Se ficar lá muito tempo aberto, estraga, vira, né, vira... Isso é água, tá? Será? Tô brincando. Uhum. Entende? Eu sou abstêmio. Então, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que eu sou abstêmio, eu não bebo. Eu sou louco assim normalmente. Imagina se bebesse. Se eu bebesse, eu seria mais normal. E ser normal é chato. Acho que... Enfim, é isso. Então, é necessário procura de maneira precoce, de maneira preventiva, não esperar aquilo virar uma bola de neve e te engolir. Né? E não ter vergonha também, né, cara? Eu acho Imagina! Que essa galera que tem vergonha de procurar um tratamento mental, já começa aí o problema mental dela. Exato, não precisa ter vergonha, é só é só uma ajuda, né? Que nem você ir no médico. Você tem vergonha de ir no médico? Não tem vergonha de ir no médico. Né? Vai lidar com isso. E assim, olha, eu posso te garantir, todo mundo tem alguma coisa que precisa mudar. E não necessariamente porque tá muito ruim na vida dela, mas nunca é demais melhorar a qualidade de vida. É melhorar a qualidade de vida. É ajuda no enfrentamento de conflitos. Por menor que você acha que seja esse conflito, sempre dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. A sua relação consigo mesma, a sua relação com a sua família, a sua relação social, sua relação amorosa, sua relação profissional. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Não existe isso de psicólogo é só para louco, de que terapia é só para gente problemática. Não. É você investir em você para você ser sempre a sua melhor versão. E a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre se modificando. Nós somos seres dinâmicos. Nós nascemos daquele jeito, vamos continuar daquele jeito até morrer. Né? Tem muita gente que usa desculpa, porque eu sou assim e eu não vou mudar. Por que não? Por que não ser sempre a sua melhor versão? Você não fica atualizando os seus aplicativos? Você não fica atualizando suas coisas? Eu fico puto quando o celular quer atualizar meus aplicativos. Por que você não se atualiza, então? Se você atualiza tudo na sua vida e não se atualiza, o que adianta você fazer curso profissionalizante, atualizante, você ficar estudando que nem um louco, se você, no seu interior, na sua relação íntima com você mesmo, não evolui? Né? Então fica aí a reflexão. Reforçando a mensagem dessa live, né? Louco é você que acha que não precisa de especialistas em saúde mental. Exatamente, né? Exatamente. Então, aí, complementando esse modo de intervenção, eu
acho muito pertinente, principalmente nessa era de redes sociais e de muitas informações fake, que nós chamamos, você prezar pela divulgação e pelo consumo de informações baseadas na saúde, né? Então, seguir páginas sérias, seguir profissionais sérios é muito importante, que estão sempre ali lado a lado com a ciência. Porque a ciência não é ciência porque né? Tudo tem um estudo, tudo tem muito estudo, tudo tem muito motivo para estar falando isso. Tudo que eu falei aqui foi baseado em ciência, não foi baseado em achismo, né? Foi baseado... pronto, não posso nem seguir o Olavo de Carvalho mais. Olavismo. Enfim, Não. então é muito importante você seguir, né, consumir e divulgar informações científicas. Então, viu lá que é um conteúdo legal, que você pode ajudar as pessoas? Compartilha! E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente, nós estamos divulgando informações científicas. Outra coisa, tá precisando de terapia, viu que tá com a necessidade, igual a gente estava falando, de falência, de dificuldades econômicas, então falou, olha, não tenho dinheiro para fazer uma terapia, não vou investir nisso agora. Existem centros de atenção psicossocial gratuitas. Muitas vezes da prefeitura, né? Como os CRAS, como ambulatórios. Então, dá para buscar atenção básica psicossocial. Então, até a USC, né? Desculpa, gente. Unisagrado, que eu me formei. Eu chamo de USC. Se achar ruim, vai se poder, né? Então, porque eu também me formei. Né? Eu acostumei, então às vezes eu chamo de USC também. Mas a Unisagrado, por exemplo... Eu moro na esquina e eu vejo todo dia escrito lá Unisagrado, eu olho e falo, que idiotice, cara, é USP. Não dá pra acostumar, né? Eu sei. Eu te entendo. Daqui 50 anos vai ser Unisagrado, é jornada. É verdade. Então... Bom, a Unisagrado também oferece, né? Oferece esse serviço. Sim. Inclusive é muito legal. Hoje em dia eles estão até fazendo atendimentos online para a população. Olha só que legal. Então lá eles têm o plantão psicológico, que é para ajudas mais emergenciais, né? Tem a terapia propriamente dita, clínica, né, que você vai lá e consegue ficar meses com o mesmo psicólogo, fazendo um processo bem legal, semanal, de terapia. Né? Temos também aqui o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que também tem profissionais. Então, tem uma vasta rede de ajuda e de atenção à saúde psicológica. Né? Aqui nós temos também a Fundato, que tem ajuda psicológica. Então, temos bastante lugares que promovem a saúde mental. Então, a desculpa não é o dinheiro. Não. Exatamente. Entendeu? Dinheiro não é desculpa, não ter tempo não é desculpa, porque hoje nós temos muitos jeitos de fazer terapia. Qualquer lugar você abre seu celular, marca um horário com o psicólogo e 1 horinha, 50 minutos você está sendo atendido, né? O que é 50 minutos no seu dia? Você entende? É só você abrir a câmera do celular e fazer a terapia, mas para isso você tem que ter iniciativa, você tem que estar disposto e você tem que saber que a responsabilidade é sua. Não importa o quanto o profissional seja bom. Se você não tiver consciência que a responsabilidade é sua e que a iniciativa tem que vir de você, nada vai acontecer. Né? Show de bola! Giovana Cruz, senhoras e senhores. Espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim. Foi maravilhoso. E agora, só para encerrar, juro. Senão eu vou falar 2 horas, né? Eu falaria até a hora do almoço com você, mas eu tenho uma reunião daqui meia hora. Você tem meia hora para encerrar. Não, eu preciso de 2 minutos. Vamos lá. Para encerrar, então, tô cronometrando. É muito importante estar sempre atento aos comportamentos e sentimentos dos familiares, dos amigos, né? Então você tá vendo que a pessoa tá em extremo sofrimento.
vai lá, indica alguma coisa para ela, uma terapia. Fala para ela, olha, eu tô vendo que você tá em sofrimento. Valida esse sofrimento. Às vezes a pessoa precisa de apoio, né? Fala, olha, marca uma terapia, faz esse investimento em você. Então é importante, né? Não deixar acumular as coisas. Então prestar atenção nos amigos, nos familiares e nos próprios pensamentos e sentimentos, né? Porque se você for ver que está em completo sofrimento, a adaptação já não está legal, você não está conseguindo lidar com as coisas, você se sente cansado o tempo todo, você tem muitas dores de cabeça, muitas coisas, fica muito doente às vezes. Tudo pode ter um cunho emocional, né? Então é muito importante ficar atento, porque as coisas evoluem, né? Igual quando você vai no dentista. Você vai no dentista fazer limpeza, por quê? Porque você não quer ter cárie, você não quer ter tártaro, você não quer ter gengivite, certo? Então você vai lá e faz a sua limpeza. Por que que na terapia não é assim? Por que que a pessoa espera entrar numa depressão, ter lá crise de pânico, ter lá um monte de coisa, tá lá com burnout e não procura ajuda? Você não vai no médico só quando você tá com uma doença grave, terminal. Você não vai no dentista só quando você tá com o dente podre. Então vai na terapia antes que algo aconteça, né? Por que não lidar com um sofrimento que pode ser passageiro, né? Que você possa evoluir com isso, que você possa se tornar mais forte, mais resiliente, né? Do que ficar tratando transtorno. Do que ficar tendo que tomar remédio, que vai ser um processo mais lento, vai ser mais caro, porque algumas pessoas só funcionam quando aperta o bolso, né? Então vai ser mais caro, vai ser mais demorado. Se eu falar o quanto eu invisto em paroxetina por mês, vai começar a tocar o seu telefone aí, você vai marcar 10 consultas agora. Tá vendo? Tá vendo? É por isso que tem que ser preventivo, é por isso que tem que ser precoce. É uma parcela de carro, senhoras e senhores. Dá para trocar o carro. Entendeu? Ah lá, você é a prova viva disso. Sua que eu prova não tô viva. mentindo, né? É muito mais fácil você fazer um tratamento quando o negócio tá ali fresco e fácil de ser tratado, né? Fácil entre aspas, porque nada é muito fácil. Mas é menos difícil, é menos doloroso. Entende? Então procura terapia, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, louco é você que acha que não precisa de profissionais de saúde mental. Giovana Cruz, obrigado por esse tempo. Estamos falando há 1 hora e 5 minutos. Essa live foi sensacional, eu não esperava nada diferente de você. Não me surpreende. E se vocês gostaram da Giovana, ela volta no final de junho. Vamos marcar a data agora aqui. Eu não vou marcar com tanta antecedência, senão ela vai ficar surtando. Eu vou marcar mais para frente, mas no final de junho ela volta aqui. Considerações finais? Não, mas você já falou tudo aí. Acho que minha consideração foi essa. Não mosca, procura terapia. Legal. Supondo que tem alguém estressado, não tem ninguém estressado nesse caralho aqui. Essa pandemia tá confortável para todo mundo. Não é? Você gosta. Agora vai todo mundo tomar no cu aí e vão trabalhar, cambada de vagabundo do cacete. Tem ninguém estressado aqui. Giovana, obrigado. Obrigada eu. Tchau, tchau.